Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024, com novidades importantes no CT Parque Gigante, um retorno inesperado para o técnico Roger Machado, mais uma lesão deve ser confirmada. Todos os detalhes do treinamento que aconteceu hoje no CT Colorado. A gente também fala sobre Bernabei, porque a imprensa da Escócia está praticamente cravando que ele vai ficar no Inter para a próxima temporada. E tem detalhes importantes da grande informação do dia. O Inter acertou uma venda por quase 30 milhões de reais. O jogador seria titular no final de semana, mas está fora dos planos e a gente traz tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rapaziada, o Internacional treinou hoje pela manhã, 11 horas da manhã a atividade aconteceu no CT Parque Gigante, com muito sol, muito calor por lá. O Inter se reapresentando depois de 6 dias no estado de São Paulo, uma vitória por 3-1 no domingo passado contra o São Paulo no Morumbi, e o empate, que foi comemorado por ter sido, junto da vitória de São Paulo, 4 pontos em 6 no estado de São Paulo, mas que pelo contexto do jogo, cá entre nós, poderia ter sido melhor. O empate em 2-2 no Nabi Abichedi na quarta-feira à noite contra o Red Bull Bragantino. Bom, a delegação chegou ontem em Porto Alegre, se reapresentou hoje pela manhã e tem novidades importantes. Titulares, aquele regenerativo. Corrida ao redor do gramado, todos os jogadores que começaram contra o Red Bull Bragantino na quarta-feira. E tem alguns detalhes importantes desse treinamento, porque os demais jogadores que ou entraram no segundo tempo contra o Bragantino ou não atuaram nessa partida, eles trabalharam normalmente. Só que entre eles estava o Bruno Tabata, atacante contratado junto ao Palmeiras, que estava sendo titular desde a sua chegada ao Internacional, sendo importante, mas já está fora há 3 jogos com o técnico Roger Machado por conta de uma lesão no adutor da coxa esquerda. Já tem pelo menos 11, 12 dias isso, já estava fora há 3 jogos e o Bruno Tabata hoje treinou normalmente no CT Parque Gigante. O Inter tem muita cautela, tá, rapaziada? Para falar sobre o Bruno Tabata, o Inter não crava que ele está já 100% liberado pelo departamento médico do clube, mas hoje ele treinou normalmente, então a tendência é que ele seja liberado até o sábado, amanhã, e quem sabe pelo menos apareça como uma opção para o técnico Roger Machado para o jogo do domingo contra o Vitória da Bahia, 18h30 do Beira-Rio, esse jogo que seria às 11 da manhã, né? Mudou por conta da maratona de Porto Alegre, algumas ruas vão ser fechadas, inclusive elas, as ruas próximas ali do estádio Beira-Rio. O Luca, dos jogadores que estavam no DM, tá? Mercado que entrou agora, vai fazer uma cirurgia, tá fora da temporada. O Tabata tá voltando. O Luca segue com uma bursite no joelho, tá fora, não treinou normalmente mais uma vez e não vai jogar contra o Vitória. E o Rogel, que saiu com 20 minutos do primeiro tempo, estava substituindo o mercado, formando dupla de zaga com o Vitão contra o Red Bull Bragantino na quarta. O Rogel fez exame de imagem hoje, tá? Ele deve ter uma lesão confirmada, não é grau 2 nem 3, deve ser confirmada como grau 1 na coxa direita. Ele deve perder pelo menos 10 dias, 2 jogos, quem sabe ficando à disposição para o Grenal, que deve ser confirmado para o dia 20. O Rogel também não treinou, fez esse exame de imagem hoje. Depois desse treinamento, o D'Alessandro, diretor esportivo do Inter, deu uma importantíssima entrevista coletiva, que eu repercuti no vídeo da tarde aqui no canal. Então, quando terminar esse vídeo aqui da noite, vai pro último vídeo do canal, porque ele falou sobre o Grenal, falou que é importante o Grêmio estar mal do jeito que está pro clássico Grenal, que vai ser no dia 20, provavelmente. Ele falou sobre isso. Falou sobre a permanência do mercado para a próxima temporada, do Bernabei e sobre o seu trabalho. Tem muito do que o D'Alessandro falou no último vídeo aqui do canal. Bom, eu falei da situação do Bernabei e eu quero seguir falando sobre ela porque o Rodrigo Oliveira, nosso querido Perguntinha, um abraço para ele, fez uma ótima matéria em GZH sobre o que a imprensa da Escócia vem falando sobre Bernabei no Inter, tá? Sobre a permanência dele. E a imprensa escocesa está praticamente cravando que o Bernabei não joga mais com a camiseta do Celtic. Ele está emprestado ao Internacional até dezembro, com uma opção de compra que eu já trouxe aqui para vocês, que está na casa dos 10 milhões de euros. É um valor que o Inter considera impagável. O que o Inter está tentando fazer é
estender esse vínculo de empréstimo por pelo menos mais um ano para ganhar um tempo e ir negociando a compra do Bernabéu e tentar reduzir esse valor. Só que a imprensa da Escócia tá trazendo que ele não deve voltar para o Celtic, tá? Isso tá garantido que ele provavelmente vai ficar no Internacional. O Celts Are Here, que é um veículo, um site especializado no Celtic Glasgow da Escócia, eles trouxeram que hoje não há mais espaço para o Bernabéu, porque o titular é o Greg Taylor, na lateral esquerda, tá jogando muito bem, e o Celtic contratou uma reserva para ele, que tem muita expectativa por lá, porque ele veio do Barcelona, da Espanha, que é o Alex Valle, de 20 anos. Esses dois jogadores são titular e reserva. Se não jogar o Greg Taylor, joga o Alex Valle. E o Bernabéu não convenceu por lá. Um outro portal, tá, trouxe que o Brendan Rodgers, técnico do Celtic, não vai com o Bernabéu, porque nessa última passagem dele, a primeira dele, desde que ele saiu do Lanús e vai pro clube da Escócia, teve uma reunião do treinador com um grupo de jogadores e o Bernabéu chegou atrasado nessa reunião e ele já não estava jogando bem. Então, tudo isso pesa para que o Bernabéu não volte para o Celtic e não jogue pelo clube escocês mais, tá? Então, são algumas informações importantes que pesam para essa permanência do jogador que está sendo negociada pelo Colorado. E agora a grande informação do dia, que a gente confirmou há um tempo atrás, o Internacional encaminhou a venda do Igor Gomes, que seria titular no jogo do domingo contra o Vitória no Beira-Rio, na vaga do Mercado e do Rogel, que estão agora no departamento médico. Ele está vendido para o Shabab Al-Ahly, dos Emirados Árabes, time que é treinado pelo português Paulo Sousa, que quase foi técnico do Inter em 2022 e acabou indo para o Flamengo. O jogador está acertado, ele não joga mais com a camisa do Inter, não vai ser relacionado para o jogo contra o Vitória da Bahia domingo no Beira-Rio, e é uma venda muito boa pelos valores, tá? O valor total da operação é de 5 milhões de dólares. A gente tá falando aqui, eu anotei pela cotação atual do dólar, de 27 milhões de reais, tá? Esse é o valor total da operação. Só que o Inter vai ficar com quase todo o valor. O Inter vai ficar com 4 milhões e meio de dólares, porque o Inter tem 100% do passe, só que esses 500 mil de diferença do valor total da operação pro que o Inter vai pegar, ele é de encargo, imposto que vai para empresário, é aquele famoso rateio do negócio. Ou seja, dos 5 milhões, 27 milhões de reais, 5 milhões de dólares, o Inter fica com 4 milhões e meio de dólares, que dá 24 milhões e meio de reais só pro Inter, e ainda vai manter 15% de uma futura venda do Igor Gomes. Isso também é muito importante. Essa informação acabou vazando à tarde com o Jorge Nicola lá em São Paulo. Eu conversei com uma pessoa importante do Inter que me confirmou esses valores, que ainda não estavam postos e ainda não haviam sido vazados. Tinha sido vazado somente a ida do Igor Gomes pro futebol dos Emirados Árabes. E, cara, eu ouvi dessa pessoa que até me falou em relação a esses valores e me confirmou esse negócio, que acaba sendo um negócio muito comemorado, porque o Igor Gomes é o quarto na hierarquia dos zagueiros do Inter. Tem na frente, claro, 2 zagueiros que estão agora no DM, o Rogel, que vai ficar 10 dias fora, o Mercado que perdeu a temporada, e mais o Vitão. E aí agora deve ter uma chance pro Cleiton Sampaio, que veio do AVS de Portugal na última janela, que está sendo relacionado, mas não tem jogado com a camisa do Inter. Então, essa venda por si só acaba sendo comemorada. O Inter até anunciou esse negócio há pouco, tá? Colocou o Esporte Clube Internacional e o atleta Igor Gomes estão com negociações avançadas em andamento para a realização da sua transferência definitiva. Desta forma, o jogador estará ausente da partida válida pelo Campeonato Brasileiro, que é o jogo do domingo contra o Vitória, para atendimento dos trâmites necessários prévios. Em caso da concretização da operação, com a aprovação do atleta nos exames médicos, finalização do trâmite da transferência, prontamente vamos comunicar. E aí o Inter, junto dessa nota, já anuncia, por se tratar de um jogador que joga da defesa, como lateral direito e zagueiro, que 4 jogadores, tá? 4 jogadores já estão na transição para serem integrados ao elenco profissional. O goleiro Henrique Menck, que foi convocado com Gabriel Carvalho para a Seleção Brasileira Sub-20 recentemente. Os zagueiros Pedro Cauã, que treinou hoje no CT, que é titular do Sub-20. Vitor Gabriel. E o volante Luiz Otávio, que veio do futebol cearense recentemente, é titular, cabeça de área do time Sub-20 do Inter. Também o Inter anunciando aí 4 jogadores agora integrados do Sub-20 pro elenco profissional, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.